Olá, amigos, tudo bom? Professor José Carlos Coelho, aqui com a segunda série do ensino médio. Hoje é a aula 20. Vocês lembram que na aula passada nós fizemos a revisão do conteúdo do segundo trimestre, mas eu havia prometido para vocês, lá na aula 18, uma sequência do movimento do realismo, né? E hoje a gente vai trabalhar essa segunda parte. Uma coisa bem séria, a gente vai trabalhar um pouco, não vai trabalhar tanto na pintura, mas a gente vai trabalhar a escultura, né? Artes visuais. Então, quais são os objetivos da aula de hoje, pessoal? Traçar as principais características do realismo e sua influência na escultura, arquitetura, teatro e música. A gente vai ver que música não tem muita sardinha para o lado da música no realismo, mas a gente vai falar dela aqui também. Vamos prosseguir a aula aqui, então. Só recapitulando um pouquinho, para lembrar vocês, já vai fazer a terceira aula que vocês estão sem o realismo. Entre 1850 e 1900, um movimento cultural chamado realismo predominou na França e se estendeu pela Europa e por os outros continentes, né? A gente até falou do pré-rafaelita, que era uma vertente, né, do realismo lá na Inglaterra, tudo isso aí, né? Então vamos prosseguir aqui. Os integrantes desse movimento repudiaram a artificialidade do neoclassicismo, que a gente trabalhava isso, né? A ideia de reviver o clássico, né? O romantismo, que era a sentimentalidade, né? Então, pois sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e costumes das classes médias e baixas, não inspirada em modelos do passado. Se manifestavam em diversos campos das artes, além da literatura. Aí a gente começa no principal objetivo da aula de hoje, um dos principais objetivos, que é a escultura. A gente vai falar de um cara, né, que os escultores, assim como os pintores, preferiam temas contemporâneos. Então a gente tinha temas do dia a dia, né? A gente falou muito da Revolução Industrial, né? Do que estava acontecendo na Europa e no mundo naquela época, então eles preferiam esses temas. Mas não deixavam de lado influências em literatura, que era muito importante. As artes, elas se misturam muito com a literatura, né, pessoal? Então, temas cotidianos, animavam-se de intenções políticas e de propósitos doutrinários. Procuravam fazer uma escultura social ao enaltecer os aspectos realistas. Na escultura, o grande representante é o realista Auguste Rodin, né, pessoal? Escreve Rodin, mas é Rodin. Então, vamos já fazer uma perguntinha para você. O primeiro teste, esse aqui está, ó, mamão com açúcar. Os escultores, assim como os pintores, preferem temas contemporâneos. Desta forma, as esculturas realistas retratam o quê? Cenas históricas ou cenas do cotidiano? Essa, olha, é o tempo de ir e voltar. Eu vou voltar de costa para você. A gente já volta. Voltamos aqui, né, pessoal? Olha aqui, essa é muito fácil. Lógico que a gente está falando do realismo que busca a realidade. Lógico que muitas vezes não vão fugir de temas históricos atuais, mas não do passado. Então, a resposta correta são cenas do cotidiano, do presente, né? Alternativa A. Então, prosseguindo aqui com a nossa escultura, o escultor procurou recriar os seres tais como eles são. Além disso, preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política, né? Então a gente viu já na pintura realista, né, o Courbet, ele trabalhava muito a política, né, acabou até sendo preso, a gente falou, todas essas coisas. Sua característica principal é a fixação
do momento significativo de um gesto humano. Tá? Então, vocês vão lembrar que lá, quando se vai no Barroco, a gente trabalha muito o sentimentalismo. Aqui não é só a expressão facial, né? Vai ser toda a expressão corporal buscando o ápice desse realismo, dessa realidade. Tá? Vamos falar dele, o cara, né? O François Auguste Rodin, 1840, 1917, estudou anatomia para utilizar os conhecimentos na elaboração de suas esculturas. Aos 18 anos de idade, começou a trabalhar como modelador ornamentista, especializou-se na elaboração de esculturas de bronze. Pessoal, o Rodin ele foi recusado 3 vezes na Academia de Belas Artes. Mas você acha que ele desistiu? Não. Ele foi numa academia não tão famosa naquela época, como a Academia de Decoração, né? E lá, a liberdade, ele ficou mais livre para criar. Então, se especializou e ele tinha 2 caras que ele se inspirava, que lá do passado, né? Que era o grande ídolo dele, o Michelangelo, né? E o Donatello. Então, se você for ver, para quem gente que estudou lá no primeiro trimestre o Michelangelo e o Donatello, os caras eram fogo. E o cara, lógico que a intenção dele era superar. E por quê? Como é que ele criou essa característica única dele? Por quê? Porque você lembra que quando a gente trabalha o bronze, o mármore, a gente faz o polimento para deixar brilhante. Ele não, em determinados momentos ele polia, outros momentos ele deixava o grosso mesmo, o mármore grosso. O quê? Para dar um efeito de iluminação real, para deixar a expressão mais real, né? Isso que é bacana na escultura do Rodin, tá? Era um grande admirador do Donatello e Michelangelo, como a gente já falou. Princípio, apreciava aspectos naturalísticos, no segundo, a dramaticidade. Então, como a gente já falou na característica, é esse sentimentalismo que a gente vai encontrar. Devido à miopia, não conseguia ver mais figuras e palavras quando ele era pequeno, né? Aí ele começou a trabalhar a escultura. Ele não era muito bom de escrever essas coisas, porque é uma coisa que naquela época era muito difícil, né? Se corrigir, óculos ainda estava surgindo, as ideias, tudo, né? Então, ele observava muito e estudava. E ele foi muito criticado, gente, porque a sua obra chegou no ápice da realidade, que parecia que ele pegava a pessoa viva e botava gesso na pessoa para depois derreter o bronze. Aí diziam que ele não era um escultor. Diziam que ele era um copista, que ele era uma fraude. E ele teve que provar várias vezes que não, que ele esculpia, depois fazia no molde bruto, sem ter a pessoa. A pessoa era só inspirada. Não em cima, imagina na pessoa viva botar o gesso, olha, imagina eu todo engessado, quanto gesso que ia gastar. Tá? Então vamos lá prosseguir. Né? A primeira obra, grande obra dele, né? A Máscara do Homem com o Nariz Quebrado, não sei porquê, né? Lembra muito o Michelangelo, né? Que teve o seu nariz quebrado, olha a inspiração aí. A peça foi rejeitada 2 vezes no Salão de Paris, a gente já falou que nessa época a grande moda era a exposição do Salão de Paris, né? Então, foi rejeitado 2 vezes, devido ao realismo do retrato. Em julho de 1916, uma súbita doença deixou subconsciente o escultor, né? Então, a gente já vinha da miopia, tudo isso aí, e ele ficou inconsciente em 1916. Ele teve um casamento conturbado, na verdade, ele foi casar quase no final da vida, né? Com a Colette, né? Mas teve um filho que ele não quis assumir, uma vida pessoal bem conturbado. E o bacana com o Rodin, porque chegou numa determinada, em 1893, ele teve como é que se diz? Ele teve um apagão. Mas como ele gostava de Victor Hugo, né, era um grande inspirador, o próprio Dante, né, ele se isolou lá onde Victor Hugo nasceu, tudo, de repente voltou todo inspirado depois de 1 ou 2 anos. E ele começou a contratar pessoas, né, para trabalhar com ele, porque a demanda era tão grande. E ele conseguiu, e ele foi considerado o pai da escultura moderna, porque ele conseguia replicar, né, fazer vários moldes para vender, para viver daquilo, né? Então, a escultura do Nariz Quebrado. Tá, a Guerra dos 100 Anos, ele foi contratado, né? Calais, uma importante porto francês, no Canal da Mancha, ficou sobre o cerco dos ingleses, né? Mais de 100 anos. Aí eles abdicaram, né? Se renderam em torno de que se aliviasse, né, não destruiu o porto de Calais. Aí ele reproduziu isso aí. Tá? O Rodin, né, 1904, ali, retrata um homem em meditação soberba, lutando com uma poderosa força interna. Pessoal, ele é baseado na Divina Comédia de Dante. Tá?
Um dos grandes pilares que elevaram Rodin foi uma contratação de um portal, de uma portada, né? Que a gente estudou isso há muito tempo atrás. Então, o que acontece? E essa portada era sobre o inferno, né? E muitos dos personagens viraram esculturas próprias, né? Dessa portada, que acabou não existindo, né? Só inspirando. E o Rodin foi um deles. Reza a lenda, que foi o próprio Dante pensando nas consequências do que aconteceu no seu livro, nas coisas, dessa retratação da Divina Comédia, né? Do pensador. E veja que tem partes polidas, parte não, grosseiramente, é proposital, né? Então tá aí o zoom com o Rodin. Tá? Esse também é outra, a Eterna Primavera, o beijo também conhecido, né? Mostra uma figura de um homem beijando uma mulher de joelhos. Essa é uma das réplicas que é encontrada no MASP, tá? Em São Paulo. Eu já fui com alunos no MASP, vale a pena ir. Tá? Temos escultura de Rodin lá, muito legal. Então vocês olhem que também faz parte do Inferno de Dante, também foi inspirado. Tá? Aí o zoom dentro do MASP lá. Tá? Então vamos agora, é fácil, né? Eu já falei um pouquinho do Dante. Tudo. Escreva sobre Rodin e suas obras. Cite pelo menos uma delas. Discorra também sobre o tipo de sensação que causou alguma obra do Rodin. O Beijo, ou O Pensador, ou O Homem do Nariz Quebrado, que eu mostrei aqui. A gente tem muitas obras dele, né? Rapidinho, né? Vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês. Né? Eu vou lá e já volto. Até daqui a pouco.
voltamos aqui, né, pessoal? Fácil essa, falar de Rodin, né? A gente já falou tanta coisa. Com certeza você deve ter falado do pensador lá, do Dante Alighieri, tudo bem bacana, né? Então vamos prosseguir a nossa aula, falando agora de uma coisa que eu gosto muito, né? Todo mundo sabe que eu sou projetista também, arquitetura. Então, os arquitetos e engenheiros se adaptam às necessidades urbanas da industrialização. As cidades não exigem mais ricos palácios e templos, né? Vocês lembram da ideia do romantismo, que é o neogótico, o né? Então tem tudo aquilo, tudo novo, reutilizado. Aqui não, aqui ele já vai uma coisa mais industrializada. Precisam de fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais, moradias simples para as pessoas, para atender os operários e a nova burguesia, né? Em 1851 foi construído o Palácio de Cristal. Esse foi o grande marco da arquitetura realista, tá? O Palácio de Cristal, lá em Londres. Demonstrou as possibilidades estéticas do ferro e do vidro. Demorou apenas 6 meses para ser concluída. Por quê? Pessoal? Porque era um pré-moldado. Então, tornou mais rápida a construção, né? Então, o ferro estava comendo. E não podemos esquecer, se não me engano, em 1860, o aço começa a ser produzido, né? A gente começa a descobrir o aço, e o que vai facilitar ainda mais esse tipo de construção, né? Mas aqui o ferro armado ajudou muito, né? Então, o arquiteto desse Palácio de Cristal foi o Joseph Paxton, né? Ele era um jardineiro especialista em estufas. Foi reconstruída depois, ela foi desmontada, ela foi para um evento, foi desmontada, depois foi reconstruída em Sydenham, né, em 1854, na Inglaterra, né? E depois foi destruído totalmente pelo fogo em 1836, uma pena a gente não tem hoje aqui, mas temos ainda alguns acervos dessa arquitetura. A estrutura permitia que os edifícios fossem maiores, mais econômicos e resistentes. Em 1860, o aço se torna disponível. Soho, Nova York, né, o bairro Nova York, é o reduto feito de ferro, né? São vários prédios com essa construção de ferro fundido e aço, tá? O edifício Eder V. Hagolt, né, em 1857, incorpora 2 fachadas de ferro fundido. É o primeiro edifício com elevador para passageiro no mundo, tá, pessoal? Então a gente tem aqui a foto dele, todo em ferro, estrutura de ferro, né? Ele era na época ele foi construído para uma loja de departamentos, né, do próprio Eder V. Hagolt, né? E hoje em dia ela é muito mais visitada do que uma construção utilizada. Então, em 1857, ele tinha 5 andares, 24 metros de altura, para um projeto do Gaynor, né, em ferro fundido, com seções de 2 frentes, né, uma aqui e outra aqui. Originalmente abrigava o empório, né, do Eder Hagolt. Aí o primeiro elevador de pessoas. Foi inaugurado em 1831, né, em 31 de março de 1889, nas comemorações do centenário da Revolução Francesa, a Torre Eiffel, né, não é o Eiffel, eu gosto muito, mas não é, foi a principal atração da exposição de 1889 em Paris. São 300 metros de altura e mais de 7.300 toneladas de aço e ferro. Tá, pessoal? Foi muito criticada na época, mas hoje é uma das maravilhas, né? Todo mundo, quando vai a Paris, tem que visitar a Torre Eiffel, né? Então está aí uma foto antiga aqui do pessoal construindo, né? Então, 300 metros de altura. Quando que você, numa arquitetura normal, ia conseguir chegar a isso? Uma construção lá no Renascimento? Nunca, né, pessoal? Graças a essa modernidade. Então, ele começou a ser construído 2 anos antes, né? Em 28 de janeiro de 1887. Está aí a Torre Eiffel hoje, por dentro, né? Então, pessoal, mas cadê? Não vai ter um acabamento, tudo? E o próprio acabamento era essa estrutura em ferro, né? Olha, é muito maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, aproveita e vá. Outro quiz aqui para vocês. Os arquitetos e engenheiros adaptam às necessidades urbanas da industrialização. Falamos disso, hein? As cidades não exigiam mais ricos palácios e templos. São exemplos dessa arquitetura nova: Palácio de Cristal e Haguenau, Torre Eiffel e Saint-Sernin, Haguenau e Torre de Pisa. Tá fácil, hein? Eu vou, aqui igual nem o professor Raimundo, vapt-vupt, a gente já volta.
Estamos de volta aqui, pessoal. Fácil essa. Lógico, quando a gente está falando do Palácio Cristal, que pegou fogo em 1836, e Hanout, então, a alternativa correta, letra A de novo. Se você não sabe, o primeiro teste, a resposta também foi letra A. Vamos prosseguir a nossa aula, porque a gente tem muito o que falar ainda de realismo. Se desse, a gente ia umas 4, 5 aulas só para falar de realismo, hein, pessoal? Então, vamos lá. Teatro. Chegamos no famoso teatro. Esquecemos a arquitetura, esquecemos a escultura, por enquanto, teatro. Com o realismo, os problemas do cotidiano, as camadas sociais mais baixas ocupam os palcos. Então, a gente estudou um pouco da comédia dell'arte, então a gente vai fugir um pouco disso. O teatro, inclusive o realista e o naturalista, era definido pelo fato que não só ilustrava o que desviava da melhor sociedade, mas também suplantava a vida real pela forma do drama. Então, vai ter uma dramaticidade. Então, muito sobre cabarés, a gente vai ver muito esses contos de amores proibidos, né? Porque acontece, né? É o que é real, né, pessoal? Então, introduzia o Rassonner, né? Personagem típico da comédia realista. Algumas comédias realistas introduziam esse personagem, que didaticamente expõe o pensamento dos autores em relação aos problemas sociais, financeiros, amorosos, familiares, tal qual falsidade e impotência. Além disso, temas polêmicos como a prostituição e a promiscuidade eram explorados. Então, o que ele fazia? Ele dava uma pausa literalmente, ó. Na hora ele estava lá expondo o problema e parava, filosofava com você. Né? Mais tarde, a gente vai ver uma característica exclusiva no teatro surrealista, que essa união entre palco e plateia vai se tornar uma coisa mais real ainda, por isso surreal, lá no futuro. Mas essa já começava a ter uma ideia de pegar e aproximar, né, o burguês que estava assistindo a peça, a pessoa que estava assistindo. Tá? Então vamos lá. Mais um testezinho básico, que seria um Rassonner. Acabei de explicar, fácil. É um personagem melancólico da cultura realista que expõe as tristezas do passado. É um personagem racional, questionador, que aparece na comédia realista. Olha, eu vou ali comer um wafer e já volto. Estamos de volta, fácil, né, pessoal? Rassonner, aquele personagem crítico que chegava e falava, né, dava aquela pausa que eu falei para vocês, e a resposta correta desta vez é a letra B. Ó, fácil, tá, pessoal? Prosseguindo, sobre os cenários. Os cenários realistas são vazios, né, destituídos dos grandes detalhes. O herói romântico é substituído por personagem do dia a dia. A gente já falou isso, do cotidiano. Toda arte tinha que ser real, verdadeira. A primeira grande obra dramática realista é A Dama das Camélias. Eu queria mostrar, mas eu não consegui botar o vídeo aqui para vocês. Tem um link para vocês verem em casa. Tá? De 1852, do Alexandre Dumas, filho. Né? Todo mundo sabe que o Alexandre Dumas foi o pai, foi o grande ator dos Três Mosqueteiros. Né? Quem não conhece a história dos Três Mosqueteiros, que tinha o D'Artagnan, que era o quarto. Né? Mas tudo bem. Até hoje não sabia a matemática disso aí. Então, vamos lá. Características do teatro. O ambiente localizado precisamente, descrição dos costumes e fatos contemporâneos, linguagem coloquial, né, que é o normal, sem aquela pomposidade na língua, né, o natural, como se eu estivesse conversando com vocês. Né? Linguagem familiar, regional, gosto pelo detalhe mínimo, né, excessividade da objetividade na descrição e na análise do personagem. Né? O personagem era muito bem caracterizado. Né? O Alexandre Dumas Filho e o Henrik Ibsen foram os grandes destaques
né, na composição, né, escrevendo peças realistas. Os ensaios eram meticulosos e as marcações eram excessivamente ensaiadas, para não estar nada fora do lugar. Eles tinham muito isso, muita perfeição na hora de descrever, né, e de conceber essas peças, né? O centro do cenário não poderia coincidir nunca com o centro do palco, então a gente tinha uma descentralização dos personagens, né, e nada de simetria, dedicada à plateia da classe média, né? Então não é para a aristocracia, né? Lógico, não é uma peça. O Alexandre Dumas Filho, filho ilegítimo de uma costureira com o Alexandre Dumas, né, que só foi reconhecido pouco depois como filho, mudou-se para Saint-Germain, né, conheceu o marido Plessis, né, uma jovem cortesã, que na verdade inspirou ele, né, a grande história dele, a escrever A Dama das Camélias, que é uma história de uma cortesã, né, com toda aquela crítica de sociedade, que ela vai se redimindo, né, e ele se apaixona por ela, e ela não vai aceitar, porque ela tem gente que banca ela precisa daquele custo, né, que é A Dama das Camélias, a base para a ópera também depois do Giuseppe Verdi, que também fez A Dama das Camélias. Romance autobiográfico, como a gente já falou, realismo social, voltado com o preconceito da sociedade, entre um romance de um aristocrata e uma cortesã, né? A personagem é transformada pelo amor, né? Por ele. Mas ele acabou não terminando esse romance por causa das imposições da sociedade na época, né? Então aqui tem um trecho num vídeo lá, pessoal. Baixem esse link aqui. Você vai ver um trecho da Dama das Camélias, se eu não me engano, representada pela Lucélia Santos, né? E aqui tem uma imagenzinha só para você ver um pouco desse drama. Vale a pena, tem inteiro no YouTube para você analisar também, se você quiser ver. É bem bacana, tá? O Henrique Ibsen, trabalhos analisavam a realidade contida por trás das convenções e costumes e que trouxe muita equitação para os seus contemporâneos. Lançou o olhar crítico e livre de investigação sobre as condições da vida e as questões da moralidade da época. A peça questiona as convenções sociais do casamento, né? A tragédia retrata a hipocrisia e o convencionalismo do século XIX, mediante as tentativas de emancipação feminina, né? Foi uma peça revolucionária com grande repercussão entre os feministas. Censuras contra o personagem Nora, pois abandona sua casa e os filhos. É bacana também você ver A Casa das Bonecas, é bem interessante, eu já assisti umas 3, 4 vezes, e ele mostra isso, pessoal, e para aquela época que muita coisa era proibido, né? E é bacana a gente analisar a concepção de que a realidade é tanta que uma mulher abandona para viver sua vida, porque cansou daquela vida de casa, aquela vida de dona de casa, de cuidar dos filhos, tudo aquilo não podia existir mais, aquela concepção. Então vamos lá. Escreva sobre o teatro realista e suas vertentes e concepções. Cite 2 dramaturgos, né? O Ibsen e o Dumas Filho, né? E a gente já volta para você. Vou dar um tempinho um pouco maior. Eu acho que agora eu vou tomar um café com o wafer, né? E a gente já volta em definitivo aqui com a atividade com vocês.
Voltamos aqui, pessoal. Eu espero que você tenha escrito bastante, passado para o seu professor. Vamos prosseguir, né? A música. Chegamos na música, né? O realismo é mais pontual na música através do veríssimo, né? É uma tradição operística pós-romântica associada com compositores italianos. O Pietro Mascagni, Umberto Giordano, o Francesco Siller e o Giacomo Puccini, né? Representações realistas da vida cotidiana, contemporânea sobre a vida das classes mais baixas. Então, é mais focada para a ópera que a gente vai ver nessa característica do realismo. Tá? O Puccini, 1858 a 1924, compositor italiano de ópera, como La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, interessantíssima, que são suas composições mais populares, centrados na figura feminina. Olha a ideia, de novo, do feminismo aí, apontando a nossa história do realismo. Foi um dos grandes compositores da ópera realista italiana. Então, a Tosca, que é a ópera que a gente vai mostrar um trechinho para vocês, retrata a história de amor, vingança, crueldade, morte passada em Roma em julho de 1800, tendo por fundo as guerras napoleônicas e o ambiente revolucionário então vivido. Tá? Estreou por volta de 1900. Na época, a atmosfera política na Itália era tensa, né? Com caráter socialista e anarquista. A rainha e o primeiro-ministro assistiram à estreia de Tosca e temiam que o teatro fosse alvo de um ataque terrorista, o que não aconteceu, mas depois até o primeiro-ministro acabou sofrendo um atentado. Tudo, né? Eles tinham até medo pela característica, né, tão para frente que era a Tosca. Vamos assistir um pouquinho aí, pessoal. Legal, né? Legal eu dublar isso aí, né? Vocês já fizeram uma atividade minha lá que eu mandei dublar, ficou bem legal. Vamos lá, essa ópera retrata a história de amor, vingança, crueldade e morte passada em Roma em junho de 1800, tendo como fundo as guerras napoleônicas e o ambiente revolucionário até então vivido. Estamos falando de qual ópera de Puccini? La Bohème, Madame Butterfly ou a Tosca? Olha, a resposta nem vou falar. Já voltamos. Voltamos aqui, né, pessoal? É até tosca essa resposta, né? Olha, lógico, né, que a gente está falando, a gente mostrou para vocês, a alternativa C da ópera Tosca. Assistam pelo menos uma parte, vale a pena, tá? Então vamos lá. Última atividade com vocês, observe as imagens aqui, seguir, como a gente sempre coloca, relacione-as com as alternativas, em seguida descreva a sua característica. A alternativa é, temos obra realista, neoclássica e romântica. Você vai ter que buscar lá nos seus anais, lá, o que você estudou já comigo aqui no Aula Paraná. Então vamos ver as imagens. Tá? São 3 obras arquitetônicas. Eu vou deixar o texto aqui e você vai me dizer de qual movimento que é e qual a grande característica. Tá? Então vamos lá. Está aqui a imagem, vou dar um tempinho lendo para a gente voltar realmente definitivo.
Voltamos aqui, pessoal, muito fácil, estudamos isso tudo hoje, né? Esse aqui não. Então vamos lá aqui, vamos ver o que nós temos para você. O edifício de Hogwarts, né? A Torre Eiffel e a Ópera de Paris. A Ópera de Paris a gente já estudou um tempo atrás, né, pessoal? Ela não tem uma característica realista, né? Aqui a gente tem duas obras com uma característica realista. Então você vai ver que eu coloquei uma pegadinha para você, né? Neoclássica, romântica e realista. A gente não vai ter o quê? A gente não vai ter o famoso neoclássico. Era pegadinha, tá? A gente tem duas obras realistas e uma, né, romântica, tá, pessoal? Uma arquitetura romântica. Então, espero que você tenha gostado. O nosso He-Man aqui, o que a gente aprendeu hoje? Realismo na escultura, na arquitetura, teatro, na música e obras pontuais. Espero que você tenha gostado das nossas brincadeiras. Fica bem mais fácil a gente aprender conversando, né, pessoal? Faça as atividades, responda ao Classroom e até a próxima aula, se Deus quiser, com impressionismo, hein? Eu vou impressionar vocês. Até a próxima.